Milionário observa pela janela. Uma menina de rua rouba o brinquedo do seu filho cadeirante e foge gritando: "Duvido me pegar." Isso se repete por dias, até que ele decide segui-la. O que descobre a seguir é tão perturbador, tão inimaginável, que sua decisão naquele momento muda o destino de 3 vidas para sempre. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo, nos comentários, de que cidade você está assistindo. E um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O brinquedo voou pelo ar como um míssil infantil, descrevendo um arco improvisado antes de bater no chão e rolar pela calçada. "Duvido você me pegar", gritou a menina com um sorriso torto e os cabelos desgrenhados sacudindo sob o sol de fim de tarde. Largou o brinquedo nas mãos e disparou rua abaixo, descalça, os pés duros da rua batendo nas pedras portuguesas como se fossem tambores de guerra. Uma gargalhada cortou o ar quente, ecoando entre os portões de ferro das mansões do condomínio fechado. Lá de cima, no segundo andar da casa mais imponente da rua, Renato observava. Os dedos ainda seguravam a xícara de café, mas o olhar estava fixo na imagem desconcertante. Seu filho, Davi, estava sentado na cadeira de rodas, paralisado, vendo a menina sumir na esquina com seu brinquedo. De novo. "Segurança!" vociferou, deixando a cortina balançar atrás de si. "Aquela pirralha voltou! A menina da rua! Pega ela agora!" No térreo, câmeras ajustaram seus ângulos automaticamente. O interfone acendeu em vermelho. Um segurança correu em direção ao portão, mas já era tarde. Laura havia desaparecido como uma sombra esguia. A calçada ainda guardava o rastro da poeira dos pés dela. Um dos tênis, vermelho, gasto e sem cadarço, havia ficado para trás na pressa. Ele jazia agora virado de lado, abandonado no meio-fio, como um símbolo silencioso de alguma batalha invisível. Davi permaneceu imóvel, os olhos fixos no horizonte. Um leve tremor, quase imperceptível, correu pelo canto de sua boca. Algo que, para quem conhecia aquele menino retraído, se assemelhava perigosamente a um sorriso. "Ela está zombando de você", disse Renato mais tarde, tentando não deixar transparecer o próprio desconcerto. "É uma invasora, uma aproveitadora. Isso não pode continuar." Davi não respondeu. Não que ele fosse mudo. Não era. Mas fazia tempo que as palavras haviam desaparecido do vocabulário dele, soterradas pelo trauma de um acidente que todos chamavam de inesperado e lamentável. Do outro lado do vidro da varanda, a madrasta, Natália, assistia à conversa com um olhar de falsa compaixão e uma taça de vinho na mão. "Renato, talvez seja só uma criança querendo atenção. Essa menina vive nas ruas. É triste, claro, mas você não pode se envolver. É perigoso." Renato não respondeu. Caminhou até o jardim, pegou o tênis vermelho e girou-o nas mãos. Havia terra nos sulcos da sola, lascas de cimento, cheiro de suor e infância esquecida. Aquilo o incomodava mais do que gostaria de admitir. Do outro lado da cidade, Laura enfiava os pés num par de chinelos velhos emprestados por um catador que havia se compadecido da cena. O brinquedo, um skate de brinquedo que piscava luzes quando se movia, estava seguro na sacola que ela abraçava contra o peito. Era o 4º dia que ela roubava aquele brinquedo. Ela não sabia explicar exatamente o porquê. Talvez porque Davi nunca a perseguisse, nunca gritasse com ela, só olhava, como se quisesse entender. "Desculpa, tá?", murmurou, olhando o céu encardido. "É só um empréstimo." Na manhã seguinte, Renato ligou para o administrador do condomínio. "Quero todas as gravações das câmeras externas desde segunda-feira. Essa menina tem que ser identificada hoje mesmo." Mas os vídeos mostraram algo mais do que ele esperava. Laura não apenas invadia o bairro, ela o conhecia, sabia os pontos cegos das câmeras, entrava por uma grade solta no canteiro de obras ao lado.
Passava por debaixo de uma cerca baixa com a habilidade de quem já fizera aquilo 1000 vezes. Era quase um fantasma urbano, e a cada visita não levava nada além daquele brinquedo. "O que ela quer?", murmurou Renato sozinho, diante da tela pausada onde via Laura rindo para trás enquanto corria, com Davi ao fundo. No hospital, naquela tarde, Davi teve uma breve melhora. Nenhum médico soube explicar. Só disseram que o batimento cardíaco tinha ficado mais estável, os olhos mais vivos, as mãos menos tensas. Renato começou a se perguntar: e se aquela menina não estivesse zombando? E se estivesse tentando? Naquela noite, choveu forte. O portão da mansão balançou com o vento e um segurança comentou ter visto alguém espiando do lado de fora. Renato desceu as escadas em silêncio. Caminhou até a entrada. Lá, perto do jardim, entre as plantas encharcadas, ele encontrou o que parecia ser um desenho infantil enrolado em plástico. Era Davi, numa cadeira de rodas, com um coração desenhado no peito. E atrás dele, uma menina de mãos dadas com ele. Abaixo, escrito com letra trêmula, estava: "Só queria brincar com ele." "Pai", disse Davi pela primeira vez em meses naquela noite ao ver o desenho. A palavra saiu baixa, rouca, mas clara. Renato sentiu o chão se mover sob seus pés. Do outro lado da rua, Laura observava a cena escondida atrás de uma árvore, abraçando os joelhos com o que restava do segundo tênis vermelho molhado debaixo do braço. Ela não sabia que, naquele instante, tudo começava a mudar. Ela só sabia que precisava voltar. O teto do hospital era velho, tão velho quanto as promessas que Verônica ouvira a vida inteira. Tinha manchas de infiltração em formato de mapas sem nome. Rachaduras que corriam como veias tristes por entre os rebocos mal refeitos. Às vezes, à noite, quando o silêncio engolia até o barulho dos respiradores, ela ficava imaginando que cada fenda era um caminho alternativo, uma fuga simbólica da sentença que o corpo lhe impunha. A tosse vinha seca, violenta, como se quisesse rasgar algo por dentro. O peito dela ardia. O som da máquina de oxigênio fazia companhia, mas nenhuma diferença real. E mesmo assim, o que mais doía não era o corpo. Era o fato de que Laura estava ali, sentada no banco desconfortável ao lado da maca, tentando fingir que não estava com medo. Verônica afagou os cabelos da filha com a ponta dos dedos, o toque já sem firmeza. "Laurinha, você tá comendo direitinho?" A menina assentiu em silêncio. Tinha os olhos inchados, mas não chorava. Havia aprendido que lágrimas não consertam o mundo, só o molham. "Trouxe banana hoje", disse, mostrando a fruta, já meio amassada. "Mas comi metade vindo para cá." Verônica riu, um som engasgado que virou tosse. O enfermeiro apareceu na porta com o soro novo. Olhou para a menina com um misto de pena e urgência e saiu logo em seguida. "Escuta, filha, preciso te contar uma coisa." A mão da mãe apertou a dela com mais força do que parecia possível naquele estado. Se um dia eu não estiver mais aqui, você precisa ir atrás de uma pessoa." Laura arregalou os olhos. "Não fala isso, mãe. Ouve com atenção. O nome dele é Renato Ferreira Lemos. Ele foi meu patrão por 3 anos. Morava num bairro cheio de árvores, casas grandes, um portão alto, mas nunca tratou a gente como menos. Sempre me chamou de senhora, mesmo sendo patroa dele." Laura franzia a testa. "E ele é bom?" Ele é bom. Ele me dava café antes de começar o expediente. Tinha um filho, ainda bebê, Davi, tão pequeno, mas tão quietinho." Ela parou, lutando contra a fadiga que puxava os olhos. "Onde ele mora?" Verônica puxou debaixo do travesseiro um pedaço de papel dobrado com muito cuidado. Tinha traçado ali um mapa rudimentar da cidade. Nomes de ruas escritos com caneta azul, setas e um círculo vermelho marcando o destino final. O papel estava manchado em um canto com o que parecia ser chá. "Aqui, você sai da rodoviária velha,
Anda 2 ruas até o posto, pega à direita. Depois de um tempo vai ver uma grade, um monte de árvores altas. Ele mora lá. A casa tem uma cerca de ferro com detalhes dourados. Laura segurou o papel com as 2 mãos como se fosse sagrado. Mas você vai comigo, né? Verônica demorou a responder. O silêncio encheu o quarto como fumaça. Finalmente ela disse: se eu não conseguir, você vai por nós 2, tá bom? A menina queria gritar, queria dizer que não, que era covardia, que mães não largam filhas assim no meio do mundo. Mas por dentro ela já sabia. Sabia desde o dia em que viu os olhos da mãe ficarem fundos, as mãos ficarem trêmulas e o quarto se encher de cheiro de hospital. Na madrugada, o soro pingava em silêncio. O relógio na parede marcava 3h42. Verônica dormia, ou algo parecido com dormir. Sua respiração era irregular. Laura sentia medo de fechar os olhos, como se o simples ato de piscar fosse capaz de apagar a única luz que ainda lhe restava. Ela apertou o tênis vermelho contra o peito. Era presente da mãe. Usado, sim, comprado numa feira, já com marcas de outra infância, mas para Laura era o símbolo de ir e voltar. A mãe sempre dizia: com esses tênis você vai andar por onde quiser, mesmo descalça por dentro. Ela não sabia o que isso significava até agora. Às 6h50 da manhã, Verônica não acordou. A enfermeira que veio trocar o soro parou na porta, chamou por ela e, em seguida, correu para dentro. As máquinas ainda tentaram, o desfibrilador chiou, os jalecos voaram em torno da cama. Laura não chorou, nem quando a cobriram com o lençol, nem quando chamaram o nome da mãe 3 vezes, como se fosse mágica, nem quando uma assistente social apareceu dizendo que ela seria levada para um abrigo por um tempo. Ela só sentia o mapa no bolso e os 2 tênis vermelhos amarrados pelas pontas. No caminho para o abrigo, Laura não falou nada. Olhava pela janela do carro velho, vendo a cidade passar em tons de cinza. As ruas já começavam a parecer hostis, as pessoas distantes. Sentiu o estômago doer, mas não pediu comida. Guardava o último pão da marmita da mãe como se fosse relíquia. Quando chegaram, a funcionária do abrigo falou com voz protocolar: aqui vai ser sua nova casa por um tempo, tá bom? Tem outras meninas da sua idade. Você vai gostar. Laura assentiu, mas não entrou. Na calçada, com o mapa nas mãos e os 2 tênis no peito, ela se virou para o portão da rua. E correu. Correu por ruas que não conhecia, por avenidas que pareciam não acabar. Escondeu-se atrás de carros, se abrigou em marquises, aceitou água de estranhos. Dormiu uma noite inteira enrolada num saco de lixo limpo, sob uma escada de ferro. O mapa agora estava amassado, sujo, mas ainda legível. A cada cruzamento, ela repetia mentalmente o trajeto. Rodoviária velha, 2 ruas, posto. À direita, árvores, cerca de ferro com detalhes dourados. No 4º dia, descalça e com bolhas nos pés, ela viu a entrada do bairro pela primeira vez. As árvores estavam lá, as grades também. Laura engoliu seco. A mansão era real. O portão tinha os detalhes dourados. Era ali. Tinha encontrado. Mas antes de tocar a campainha, ela viu algo que a fez parar. Um menino na varanda, numa cadeira de rodas, brincando com um skate de brinquedo. Ela não sabia seu nome, mas algo dentro dela sabia. Aquele era o filho da Verônica de 3 anos atrás. Ela se escondeu atrás de um arbusto e esperou. A porta do abrigo se fechou atrás de Laura com um estalo seco, o tipo de som que, mais do que ecoar, crava uma sensação, o de não pertencimento. As paredes eram de um branco encardido, interrompidas por cartazes coloridos tentando mascarar o vazio. Uma funcionária, jaleco azul e olhar cansado, apontou para um banco de madeira no corredor. Senta aí, Laura. A psicóloga vai te chamar. Depois te mostram o dormitório. Ela obedeceu. O banco era duro, desconfortável e a sala cheirava a desinfetante barato. No fim do corredor, ouviam-se vozes.
algumas infantis, outras ríspidas, e por um instante Laura achou ter escutado um choro abafado. O quarto onde foi colocada tinha 4 camas de metal, colchas puídas e 2 meninas caladas. Uma mordia a unha e encarava a parede. A outra dormia com os braços abraçados ao próprio corpo, como quem tem medo até dos sonhos. Laura pousou a mochila aos pés da cama. Dentro, um pedaço de pão, o tênis vermelho e o mapa, já quase ilegível. "Qual seu nome?", murmurou a menina da unha roída. "Laura." "Vai embora também?" Laura não respondeu. Naquela noite ninguém dormiu direito. Uma briga no corredor estourou pouco depois das 10. Uma cuidadora gritou. Um menino foi arrastado pelos braços. Laura apertou o tênis contra o peito e olhou para o teto, tentando lembrar o som da voz da mãe. Não conseguia. No escuro, prometeu a si mesma que não ficaria ali. Não por mais uma noite. Às 3h17, segundo o relógio trincado da parede, ela se levantou em silêncio. Pegou a mochila e os tênis. Um dos sapatos, o esquerdo, estava rasgado na lateral. O corredor estava vazio. No banheiro coletivo, uma das janelas estava entreaberta. Atravessá-la exigia mais coragem do que força. O mundo lá fora estava frio. Mas ela não hesitou. Escalou com cuidado, rasgou a barra da calça e pulou. O impacto no chão foi seco, mas não a impediu de correr. As ruas da madrugada tinham um silêncio que não era pacífico. Era o tipo de silêncio que carrega o som de passos invisíveis, carros que passam devagar demais, olhos que espreitam das sombras. Laura caminhou por horas, escondendo-se sempre que um farol se aproximava. Parou atrás de um quiosque abandonado, enrolou-se na mochila e tentou dormir. Choveu às 5. Acordou encharcada, com os pés gelados e um latido de cão ao longe. O tênis vermelho escorregava do pé. A fome chegou ao meio-dia, um vazio que fazia o corpo tremer. Não tinha mais o pão, não sabia onde estava, mas continuava andando. No terceiro dia, tentou pedir comida em uma padaria. O atendente enxotou-a com um pano, sem nem ouvir o que ela dizia. Foi sentar-se perto de um ponto de ônibus. Quase cochilava quando uma sombra cobriu seu rosto. "Ei, mocinha, tá perdida?" Era um homem velho, pele escura, uniforme laranja, gari. Trazia uma vassoura numa mão e um saco na outra. Laura recuou, mas o homem apenas se abaixou, abriu uma marmita e ofereceu metade. "Come, é arroz e ovo, mas tá quente." Ela comeu, devagar no início, depois com avidez. O homem não perguntou mais nada. "Tem onde ficar?" Ela negou. "E tá indo para onde?" "Para uma casa", sussurrou. "Grande, com cerca dourada." O gari sorriu de leve. "Parece um bom lugar, vai chegar lá. Só não para de andar, tá?" Ela assentiu. Ele lhe deu uma garrafa de água e um aviso. "Evita o viaduto ali. À noite não é lugar para criança." Mais 2 dias passaram. As pernas doíam, os pés estavam machucados. O tênis vermelho agora só tinha um cadarço. Dormia por trechos, atrás de muros, em escadas de prédios comerciais. Uma noite, um homem se aproximou enquanto ela dormia. O som do zíper da mochila a acordou. Correu. Correu sem olhar para trás, sem saber se estava gritando ou só respirando alto demais. Só parou quando viu a torre de uma igreja conhecida. Estava perto, muito perto. Na manhã seguinte, o sol saiu por entre nuvens pesadas. O céu ainda guardava os tons escuros da tempestade anterior. E então ela viu as árvores, altas, ordenadas, cercando o que parecia um bairro de outro mundo. As casas ali eram tão grandes que pareciam hotéis. Os jardins, perfeitos como vitrines. E bem no meio da entrada, a grade, ferro com detalhes dourados. Laura caiu de joelhos na calçada. Não chorou. Apenas respirou fundo e sussurrou. "Cheguei, mãe." Os seguranças do portão a observaram por um tempo. Era só uma menina, descalça de um pé, com os cabelos grudados na testa e os olhos vidrados em uma das mansões à frente. Ela tirou da mochila um pedaço de papel. Era o mapa.
úmido, rasgado, mas ainda legível. Levantou-se, com o tênis encharcado pendendo da mão, e caminhou. Passou pela grade como quem atravessa um portal. Um dos seguranças hesitou. Laura olhou diretamente para ele. "Quero ver o senhor Renato. Você é da rua?" Ele perguntou, surpreso com a firmeza dela. "Sou filha da Verônica." O homem estremeceu. Abriu o portão devagar e apontou para o jardim da casa ao fundo. "Espera ali." Laura andou até o local indicado e se sentou numa pedra do jardim, o tênis vermelho ainda pingando chuva. Esperou. A esperança nos olhos era o que mais chamava a atenção. Mesmo depois de tudo, ela ainda esperava. Esperava que alguém, enfim, dissesse que ela podia ficar. O portão se abriu com um rangido lento, como se até o metal hesitasse em permitir a entrada de alguém como ela. Laura passou pela abertura com passos tímidos. A mansão diante dela parecia maior agora que vista de perto, quase absurda. Os vidros refletiam a luz da manhã como espelhos, e as colunas brancas lembravam algo que só tinha visto em revistas velhas da biblioteca da escola. O segurança a acompanhava de perto. Era um homem alto, de rosto fechado, mas algo em seu olhar havia mudado desde que ouvira o nome. "Fica aqui, sentada", disse, indicando um banco de pedra próximo ao jardim lateral. "Não sai do lugar, entendeu?" Ela assentiu, sentando-se devagar. As pernas doíam, o tênis vermelho ainda úmido escorregava no pé. O outro, rasgado, estava dentro da mochila. O segurança se afastou, pegou o rádio preso ao cinto e falou em voz baixa, caminhando em direção à casa. Lá dentro, o sistema de segurança ativava automaticamente as câmeras externas. No segundo andar, Natália cruzava o corredor de mármore com uma taça de suco nas mãos. Quando passou pela central de segurança, a imagem da menina sentada do lado de fora lhe chamou a atenção. Ela recuou. "Quem é essa?" O técnico responsável hesitou. "Uma menina apareceu agora há pouco. Disse que quer falar com o senhor Renato. Mencionou uma tal de Verônica." Natália franziu o senho. "Verônica? Parece que era empregada da casa há alguns anos." A mulher não disse nada. Apenas observou a tela por alguns segundos. "Não deixe ela entrar", disse fria. "E me avise se ela tentar se aproximar do menino." Davi estava na varanda dos fundos, os olhos vagando pelo jardim. Desde o acidente, passava boa parte do tempo ali, em silêncio, entre as plantas e os brinquedos que não usava mais. As enfermeiras diziam que o ar livre o acalmava. Renato insistia para que ele ficasse exposto ao sol, mas naquela manhã o menino parecia inquieto. Seu olhar, geralmente perdido no nada, agora estava fixo em um ponto específico, a lateral da casa. Lá, atrás de uma fileira de arbustos, uma menina muito magra sentava-se sozinha, suja, com um tênis vermelho no pé e o outro ausente. O rosto cansado, mas atento. Davi inclinou levemente a cabeça e sorriu. Lá embaixo, Laura não viu o sorriso, mas sentiu algo. Um arrepio, talvez. A sensação de que estava sendo observada, mas não de forma hostil. Era como se o olhar que vinha da casa fosse diferente de todos os outros que recebera nos últimos dias. Não de desprezo, não de julgamento, curiosidade talvez, ou reconhecimento. Ela apertou a mochila contra o colo. "Vai dar certo", sussurrou para si mesma. Dentro da mansão, Renato descia as escadas apressado. O segurança o havia chamado com urgência. A voz do homem tremia um pouco, coisa rara para alguém como ele. "Senhor, desculpe o incômodo, mas tem uma menina lá fora. Diz que é filha da Verônica. Insistiu que precisa falar com o senhor." Renato parou no meio do corredor. O nome bateu como um soco no peito. "Verônica?" "Sim, senhor. Aquela senhora que trabalhava aqui antes da dona Natália entrar." Renato ficou em silêncio por um momento. Depois, caminhou até a porta de entrada. Abriu devagar e viu. A imagem da menina o surpreendeu mais do que ele imaginava. Era pequena, muito magra, com os cabelos grudados de suor e poeira.
O tênis vermelho chamava a atenção como uma mancha viva num ambiente limpo demais. Ela levantou-se ao vê-lo. "Oi?", disse num fio de voz. "Você é o Sr. Renato?" "Sim", respondeu ainda confuso. "E você disse que é filha da Verônica?" Ela assentiu. "Minha mãe mandou eu vir antes de... Não terminou a frase, mas não precisou. Renato franziu o senho. Passou a mão no rosto. O nome de Verônica mexia com algo antigo nele, uma memória que ele nunca fechou direito. "E onde está sua mãe agora?" "No céu." Silêncio. Natália apareceu na porta, os braços cruzados, sorriso congelado. "Amor, está tudo bem?" "Essa menina diz ser filha da Verônica", respondeu Renato, sem tirar os olhos de Laura. Natália se aproximou, rápida. "E o que ela está fazendo aqui? Como conseguiu entrar?" "Ela não entrou, só pediu para falar comigo", respondeu o segurança, hesitante. Natália sorriu para Laura com os lábios, mas não com os olhos. "Querida, sinto muito pelo que aconteceu com sua mãe, mas aqui não é lugar para você. Há abrigos, instituições próprias." "Ela veio procurar ajuda", interrompeu Renato. "E a Verônica era da casa, por 3 anos. E saiu por conta própria", rebateu Natália. "Vamos resolver isso com cuidado, certo? Sem envolvimento emocional." Renato encarou a esposa por um instante. Depois, olhou de volta para Laura. "Você tem onde ficar?" A menina balançou a cabeça em negação. "Eu estava num abrigo, fugi." "Fugiu? Minha mãe disse que aqui era onde eu ia estar segura, onde alguém ia lembrar dela." Renato respirou fundo, não sabia o que fazer. Tudo era rápido demais, mas também havia algo nos olhos da menina, algo que lembrava Verônica. No andar de cima, Davi continuava observando, agora com as mãos nos apoios da cadeira. Seu peito subia e descia mais rápido do que o normal. A menina olhou para ele como se soubesse e acenou. Davi acenou de volta. "Eu não posso te deixar entrar agora", disse Renato, voltando à realidade. "Preciso verificar algumas coisas. Você tem documentos?" Ela tirou do bolso um papel amassado. Era uma cópia da certidão de nascimento, escrita à mão no verso do mapa. "Pode esperar um pouco? Preciso conversar com alguém e já volto." Ela assentiu. Voltou a se sentar no banco de pedra. Natália, ao lado, suspirou. "Está cometendo um erro." "Talvez", disse ele, "mas não consigo simplesmente mandá-la embora." Lá fora, o vento soprava devagar. Laura olhava para os vitrais da casa e via seu próprio reflexo. Pequena, suja, frágil, mas ali, pela primeira vez, perto. Ela não sabia se aquele seria o início de algo bom ou o fim de mais uma tentativa frustrada. Mas esperaria, até o último segundo. O relógio do jardim marcava 11h47, quando Laura percebeu um movimento estranho na varanda do segundo andar. Estava sentada há quase 1 hora no banco de pedra, sob o sol cada vez mais intenso, enquanto Renato resolvia sabe-se lá o que dentro da mansão. O segurança havia desaparecido do portão e tudo ao redor parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado para observar se ela ficaria ou não. Mas o que viu pela janela não fazia sentido. Davi estava sozinho no alto da escada interna. A cadeira de rodas parecia mal posicionada, inclinada demais. Ele olhava para alguém fora do alcance da vista de Laura, como se esperasse instruções. Havia algo de incômodo naquela postura, como um animal encurralado, silencioso e resignado. Então ela surgiu. Natália, rápida, elegante, como sempre, com os cabelos perfeitamente presos e as unhas vermelhas brilhando sob a luz. Aproximou-se pelas costas de Davi. Parou. Disse algo que Laura não conseguiu ouvir. O menino virou o rosto com expressão de súplica, e foi nesse exato momento que tudo mudou. O gesto foi seco, um empurrão quase casual. Davi despencou da cadeira como um boneco de pano. A cadeira seguiu junto, quicando nos degraus, fazendo um barulho que, mesmo com o vidro fechado, chegou até o jardim.
Laura se levantou num pulo, os olhos arregalados, a boca aberta em um grito que não saiu. O corpo de Davi caiu imóvel no chão de mármore do térreo. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Então, Natália desceu as escadas gritando: "Meu Deus, Davi, alguém me ajuda!" O som ecoou pela casa, agudo, desesperado. Ela se jogou ao lado do corpo do menino, chorando histericamente, batendo no próprio peito, encenando uma tragédia. Laura, ainda em choque, deu 2 passos para trás e pisou em um galho seco. Crac! A cabeça de Natália virou na direção da janela. Os olhos das duas se encontraram. A expressão de Natália mudou no mesmo instante. O choro parou. Os olhos se estreitaram. Reconhecimento. Perigo. A máscara de desespero caiu por um segundo, revelando o rosto de uma predadora. Laura soube que precisava correr. Agora. Virou-se e disparou em direção aos fundos do jardim. Passou por arbustos, tropeçou em uma raiz, quase caiu. O coração batia como um tambor dentro do peito. Atrás dela, ouviu o som de um vidro quebrando. Natália forçava uma porta lateral para sair por outro acesso. Laura não sabia o caminho, não conhecia os atalhos, mas sabia que precisava sair dali, agora. Chegou até um portão de ferro lateral trancado com uma corrente. Subiu nele como podia, rasgando a calça no processo. Do outro lado, havia uma área em construção, com entulhos, madeira empilhada e poeira. Saltou. O impacto a jogou no chão. Rolou e se levantou rápido, sentindo o joelho arder. Olhou para trás. Natália surgia atrás do portão, os cabelos soltos, desfigurada pelo ódio. Ainda não havia gritado. Estava tentando conter a explosão. Uma mulher como ela não gostava de perder o controle. Mas havia visto. Laura tinha visto tudo. A menina correu sem pensar, passou por um monte de sacos de cimento, atravessou um tapume meio solto e caiu direto numa viela estreita entre 2 muros altos. O chão ali era de terra batida, escorregadio. Passou por uma escada encostada, uma lata de tinta aberta e, por fim, alcançou a rua lateral do condomínio. De lá, não olhou para trás. Correu por 2 quarteirões antes de parar. Os pulmões queimavam. O coração parecia fora de compasso. Encostou-se a um poste. Tentou respirar. As mãos tremiam. Tinha visto. Ela tinha visto. Na mansão, Natália voltou para dentro, os olhos fervendo. O segurança corria pelos corredores. Renato, em pânico, tentava falar com a ambulância. "Ele caiu da escada!" gritava Natália, ensaiando o choro novamente. Eu vi! Ele se desequilibrou. Foi horrível. O menino estava desacordado, mas vivo. Os médicos chegaram rápido. Ninguém mencionou a menina no jardim. Na calçada, escondida atrás de um carro estacionado, Laura observava tudo. Via a ambulância sair, via Natália abraçar Renato fingindo desespero, via o portão da mansão se fechar. Estava suja, com sangue seco no joelho, os dedos arranhados e um tênis rasgado. Mas estava viva e carregava um segredo que ninguém mais tinha. O cheiro de cimento fresco e madeira mofada era o que mais marcava aquelas madrugadas. Laura, encolhida entre pilhas de tijolos em uma casa inacabada, usava uma lona plástica como cobertor improvisado. Não havia luz, tampouco segurança, mas havia silêncio. E isso por hora bastava. Desde o dia do acidente, ela não ousava se aproximar da mansão. Natália a vira. Disso tinha certeza, e se a mulher estava disposta a empurrar um menino indefeso de uma escada, o que faria com uma menina de rua que vira tudo? Laura se manteve afastada. Observava de longe. Dormia durante o dia quando era mais seguro. À noite, andava, em busca de comida, de abrigo, de respostas. No terceiro dia, encontrou um pacote de bolachas quebradas num lixo atrás de um supermercado. Comeu devagar, racionando migalhas como quem guarda tesouros. Bebia água de torneiras de construção. Um pedreiro deu-lhe uma banana sem perguntar nada. A maioria fingia que ela não existia. Ela já estava acostumada com isso. Numa manhã,
Explorando um terreno abandonado, viu algo curioso no fundo de uma lixeira escolar. Um celular. Estava trincado, com a tela parcialmente quebrada, mas ao apertar o botão lateral, a luz acendeu. Funcionava. Não tinha chip nem internet, mas o modo câmera ainda estava ativo. Laura segurou o aparelho como quem encontra uma arma carregada. Agora tinha uma chance. Naquela noite, voltou ao esconderijo com o celular no colo e um caderno que havia achado dias antes, ainda com algumas folhas em branco. Pegou uma caneta e começou a desenhar, página por página. Primeiro a escada, depois Davi em sua cadeira. Em seguida, Natália se aproximando e o empurrão. Laura não era artista, mas seus traços eram firmes, duros, quase dolorosos de olhar. Cada risco trazia lembranças. O som seco da cadeira quicando nos degraus, o corpo de Davi caindo sem um grito. Na última página desenhou a si mesma, escondida observando. Embaixo escreveu: "Eu vi tudo". Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando ela decidiu que era hora. Enrolou o celular num pano velho e o escondeu na mochila. Prendeu os cadarços do tênis vermelho como podia. O outro pé estava com um chinelo furado. Atravessou a cidade pelas sombras, sempre atenta aos faróis, aos passos, aos barulhos. Chegou ao muro da casa por volta das 10 da manhã. O portão principal estava fechado, mas ela já sabia de uma passagem lateral por onde havia fugido dias antes, entre os tapumes da obra ao lado e a cerca viva do jardim. Esperou meia hora até ter certeza de que nenhum dos seguranças rondava aquela área e entrou. Rastejou pela lateral do terreno, sujando-se de terra. Escutava vozes ao longe, vindo de dentro da casa. Conseguiu ver pela janela da cozinha uma movimentação. Natália de costas, falando ao telefone com um copo de vinho na mão, mesmo tão cedo. Laura se escondeu atrás de uma árvore, respirou fundo e ligou a câmera. A gravação começou com tremores. As mãos suadas dificultavam manter o aparelho estável, mas logo ela se ajustou, apoiando-o sobre uma pedra virado para a varanda. Ficou ali, em silêncio absoluto, esperando algo acontecer, algo que pudesse servir como prova. Um deslize, uma frase, um gesto. Mas a janela se fechou. Natália havia saído da cozinha. Laura rastejou até a lateral da casa. Avistou o corredor interno. Perto da sala, ouviu passos. Duas vozes discutiam. Não temos como saber se ela contou para alguém. Eu já disse que não viu direito. Era só uma menina suja, uma pirralha. Mesmo assim. E se ela voltar? Então a gente dá um jeito. A voz era de Natália. E aquela frase, então a gente dá um jeito. Laura apertou o botão de gravação novamente. A câmera pegou apenas o áudio, mas era nítido. Havia medo na outra voz. Pressão, conspiração, não era o suficiente, mas era um começo. De repente, um celular tocou dentro da casa. Natália atendeu rapidamente. Oi, amor, já saiu do hospital? Ah, graças a Deus. Como ele tá? Ainda sedado? Certo. Tá, te espero para almoçar. Silêncio. Depois, com a voz baixa. Vai dar tudo certo. Davi vai ficar bem. Só precisa descansar e esquecer. Laura desligou a gravação. Sabia que não podia continuar ali. Os riscos eram grandes demais. Mas ao sair pela lateral da casa, deu de cara com um dos seguranças. Ei, o que está fazendo aí? Ela correu. O homem gritou, mas não a seguiu imediatamente. Estava mais surpreso do que pronto para agir. A menina atravessou o jardim como um vulto. Pulou novamente o portão lateral e desapareceu entre os tapumes da obra. Correu por 3 quarteirões, só parando quando não via mais nada da mansão. Enfiou-se entre 2 contêineres de entulho e desabou. Mas desta vez, chorou. Não de medo, de raiva. Ela tinha um vídeo, tinha parte da verdade. E agora sabia, precisava voltar, quantas vezes fosse necessário. Laura voltou pela 3ª vez, dessa vez mais cautelosa.
Não havia mais espaço para sorte. Sabia os horários de troca dos seguranças, os momentos em que a casa parecia esvaziar, e já identificara o ponto cego entre os fundos do jardim e a lateral do canil. O celular ainda funcionava, mas o microfone estava fraco. Testou com sua própria voz e soava abafado. Ela precisava estar perto, muito perto. Era uma terça-feira nublada quando ela entrou novamente. O ar estava denso, a umidade grudava na pele. Laura, escondida atrás de uma moita de hibiscos, viu Natália caminhar pelo jardim, falando ao celular com alguém que parecia estar irritado. "Eu já disse que vai dar certo", sibilava a mulher. "Ele ainda está em coma, não lembra de nada. A médica disse que vai ficar em observação por mais 2 dias. Tempo mais do que suficiente." Pausa. "Claro que mandei manipular. O mesmo de antes. Baixa a imunidade, mantém ele fraco, ninguém vai desconfiar. A mãe dele, morta. O pai, ingênuo demais." Laura ativou o celular com as mãos trêmulas. A gravação começou a captar a conversa entrecortada. O áudio oscilava, mas algumas palavras se destacavam nítidas. "Manipular, manter ele fraco, ninguém vai desconfiar." A menina sentiu o estômago embrulhar. Não me liga mais por essa linha", continuou Natália, olhando ao redor. "A gente se encontra no estacionamento da clínica, como antes. Só traga o frasco. Quero ver com meus próprios olhos." Ela desligou. Ficou parada por um momento. E então, como se percebesse algo, virou o rosto levemente. Laura se encolheu, mas a mulher apenas entrou de volta na casa. A menina não sabia se chorava ou gritava. Sua mente repetia os fragmentos da conversa como um mantra sujo. Manipular. Manter ele fraco. Davi não estava apenas em perigo. Ele estava sendo sabotado por quem todos confiavam. Com o celular no bolso e o coração acelerado, Laura correu para o portão dos fundos. Havia um segurança novo ali, um homem que ela nunca vira antes. Rosto redondo, jovem, parecia mais distraído que os outros. "Por favor", disse se aproximando. "Eu sei que não devia estar aqui, mas preciso mostrar uma coisa." O homem arregalou os olhos. "Você? Tá maluca? Vai embora antes que alguém veja." "Escuta", insistiu ela, tirando o celular do bolso. "Eu tenho uma gravação. Ela tá tentando machucar o menino. Tá dando coisa nos remédios dele." Ele olhou ao redor, abaixou o tom de voz. "O que você tá dizendo?" "Escuta, por favor." Ela implorou, apertando o play. O som saiu abafado, mas aos 14 segundos, a voz de Natália era clara. "Claro que mandei manipular. O mesmo de antes. Mantém ele fraco." O segurança empalideceu. Isso é grave. Então ajuda ele. Mostra pro pai dele. Ele precisa saber. Espera, vou chamar alguém de dentro. Talvez o seu Renato." Mas antes que ele pudesse dar 2 passos, a porta da lateral da casa se abriu. Natália. Ela caminhava com passos firmes, o salto ecoando no piso de pedra. O sorriso era fino, perigoso. "Olha só." A pequena invasora voltou. O segurança endireitou a postura, guardando o celular no bolso. Mas era tarde. Natália já havia percebido. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou, a voz levemente elevada, mas ainda educada. "Eu pedi que qualquer aproximação fosse imediatamente reportada. Ela só queria falar com o Sr. Renato, senhora. Disse que era urgente. E desde quando o funcionário questiona a ordem de morador?" O homem recuou um passo. Natália se virou para Laura. "Você tem coragem, garota. Invadindo propriedade privada de novo. Se isso continuar, vou chamar a polícia e registrar boletim." "Você quer isso?" Laura não respondeu, mas seus olhos estavam fixos nos dela. Firmes. "Eu sei o que você fez", disse quase num sussurro. Natália inclinou o rosto. "Sabe o que mais eu sei? Que ninguém acreditaria em uma menina de rua sem família, sem lar, sem histórico limpo. E sabe por quê? Porque você não é ninguém. É só mais uma criança com imaginação fértil." A ameaça veio num tom calmo, quase maternal. Isso tornou ainda mais apavorante. "Agora desapareça e não volte mais."
Laura não se moveu, mas o segurança colocou a mão em seu ombro, gentil. Vai antes que piore. Eu não vi nada, tá? Vai. Ela caminhou em silêncio até a saída. Quando passou pelo portão, virou-se uma última vez. Natália já estava de costas, ajeitando os cabelos com calma. O poder encarnado em um corpo bonito e cruel. Na esquina da rua, Laura sentou no meio-fio. O celular tremia em suas mãos. O áudio estava salvo, mas distorcido em partes. Não era perfeito, mas era real. E alguém mais precisava ouvir. A chuva começava a cair quando Laura voltou à mansão. As gotas finas escorriam por seu rosto sujo, confundindo-se com as lágrimas que ela tentava conter. Seus pés descalços afundavam levemente na terra úmida ao lado do portão. O celular com a gravação estava escondido dentro da roupa, preso com fita à cintura. Um improviso tosco, mas seguro. Desta vez, ela não queria correr o risco de perder nada. Ela sabia que não teria outra chance. Aguardou por horas entre os arbustos do jardim lateral, protegida por uma sombra de árvore, até ver um carro preto parar na frente da casa. Renato desceu com uma expressão cansada, gravata frouxa, o olhar perdido. Laura respirou fundo, tomou coragem e correu até o portão. "Senhor Renato!" gritou, a voz rasgando a chuva. "Por favor, é importante." Ele se assustou no primeiro momento, mas reconheceu o rosto. Mesmo mais sujo, mais magro, mais abatido. "Laura, eu preciso falar com o senhor. Só por 1 minuto, é sério. É sobre o Davi." O segurança do lado hesitou. Renato levantou a mão, interrompendo qualquer reação. "Deixa ela entrar." Minutos depois, estavam sob o alpendre da casa, com a chuva martelando as telhas. Laura tremia, mas não era só de frio, estava nervosa, sabia o peso do que carregava. "Eu gravei ela, a Natália, falando que mandou manipular os remédios do Davi. Eu ouvi, ela está tentando manter ele doente." Renato arregalou os olhos. "O que você está dizendo?" "É verdade, eu tenho a gravação aqui. Tá ruim, mas dá para entender. Ela falou do médico, disse que ninguém desconfiaria." Laura puxou o celular com mãos trêmulas e mostrou a gravação. O áudio rodou por quase 1 minuto. Era cheio de ruídos e muitas frases eram inaudíveis, mas aos 28 segundos a voz de Natália se destacava, mais limpa. "Manter ele fraco. Ninguém vai desconfiar. O mesmo de antes." Renato franziu o senho. "Isso é..." Mas antes que pudesse terminar a frase, a porta se abriu atrás deles. "Renato, o que essa menina está fazendo aqui outra vez?" Natália surgiu, com uma taça de vinho e um olhar que, apesar do tom doce, estava afiado como lâmina. Laura deu um passo para trás, mas não se calou. "Eu mostrei para ele a gravação! Ele ouviu!" Natália riu, um som breve e sem alegria. "Gravação? Está me espionando agora, querida? Isso está ficando perigoso." Ela virou-se para Renato, suavizando a expressão. "Amor," ela invadiu de novo, "vive rondando essa casa. Já ameaçou um dos funcionários e agora inventa histórias de conspiração? Pelo amor de Deus, isso já virou delírio. É uma criança traumatizada, de rua. Olha o estado dela." Renato permaneceu em silêncio. Os olhos dele iam de Natália para Laura e de volta para o celular. "Ela está mentindo," Laura insistiu. "Ela empurrou o Davi, eu vi, e agora está envenenando ele com remédio manipulado." "Isso é grave," murmurou Renato. "Muito grave." "E completamente infundado," cortou Natália. "Amor, essa menina precisa de ajuda, mas não é sua responsabilidade. Vamos entregar ela para as autoridades. Que tal um psicólogo, um abrigo seguro? Já passou da hora disso." Laura sentiu o chão tremer. Renato suspirou. Eu não sei mais o que pensar. Você chega com essas acusações, essa gravação que mal dá para entender, e eu estou tentando lidar com o estado do meu filho." "Então você acha que eu estou inventando?" Ela perguntou, a voz falhando. "Eu não sei," disse ele honestamente. "Só sei que tudo isso é demais.
e que você precisa descansar, comer, ficar segura. Mas aqui não posso mais permitir que entre assim. O golpe foi pior do que qualquer tapa. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Natália deu um passo à frente e abriu a porta. Vai, querida. Deixa esse homem em paz. Ele tem problemas reais. Laura encarou Renato uma última vez. Os olhos dele estavam marejados, mas firmes. Ela colocou o celular de volta no bolso. Caminhou devagar pelo jardim. Parou perto de uma flor que sua mãe ajudara a plantar anos atrás. Puxou o tênis vermelho do pé, o único que ainda usava, e o deixou ali, entre a grama molhada. Se um dia lembrar da Verônica, lembra de mim também, disse sem se virar, e então sumiu pela chuva. Renato ficou parado no alpendre, observando o tênis afundar na terra encharcada. Não disse nada, mas algo dentro dele começava a rachar. Laura não sabia exatamente como chegou até ali. Depois de deixar o tênis no jardim de Renato, andou sem rumo por horas. Sentia-se vazia, como se uma parte dela tivesse sido enterrada com aquele calçado. Com os pés descalços e os pensamentos acelerados, cruzou bairros sem nome, becos lamacentos e praças esquecidas. No bolso, o celular continuava lá, a única coisa que restava. Foi no final da tarde, já quando o sol sumia por trás dos prédios tortos da Zona Leste, que ela se sentou nos degraus de uma antiga unidade de saúde. Reconhecia aquele lugar. Sua mãe trabalhara ali, anos atrás, como auxiliar de limpeza. A estrutura era precária, mas Verônica gostava da rotina. Dizia que, mesmo entre os doentes, havia algo de vida nos corredores hospitalares. Laura apertou o celular contra o peito e entrou. A unidade estava quase vazia. Uma recepcionista velha cochilava atrás do balcão e o único som vinha de uma televisão pequena ligada no noticiário. Laura aproximou-se devagar, olhando para os crachás expostos no mural. Ali estava o nome: Adelaide Pires, técnica de enfermagem. Lembrou-se da mãe mencionando aquela mulher mais de uma vez. Adelaide tem mãos de algodão e coração de ferro. Bateu levemente na porta de uma das salas. A voz veio abafada de dentro. Pode entrar. Laura empurrou com cuidado. Adelaide, uma mulher nos seus 60 e poucos, com óculos de lentes grossas e cabelo preso num coque improvisado, olhou para ela com desconfiança no início. Depois, reconhecimento e espanto. Meu Deus, você é a filha da Verônica? Laura assentiu. Preciso de ajuda. Sentaram-se num canto da sala com a porta fechada. Laura contou tudo. Do hospital, da morte da mãe, da mansão, do acidente de Davi, das invasões, da gravação. Adelaide não interrompeu uma vez. Ouviu com atenção absoluta. Quando terminou, a mulher suspirou fundo. E você tem a gravação com você? Laura entregou o celular. Adelaide conectou a um notebook antigo com o cabo USB remendado por fita adesiva. Mexeu por alguns minutos. O programa de edição era simples, mas eficaz. Removendo ruídos, limpando trilhas de fundo, ela conseguiu melhorar a qualidade. A frase de Natália surgiu, clara como cristal. Claro que mandei manipular. O mesmo de antes. Mantém ele fraco. Ninguém vai desconfiar. Adelaide tirou os óculos devagar. Isso é suficiente para abrir uma investigação, mas você sabe que isso pode ser enterrado, dependendo de quem está envolvido. Por isso, eu preciso de alguém grande, respondeu Laura. Alguém que escute, um jornalista, ou o pai do menino. Ele precisa ouvir de novo. Ele já ouviu, não? Sim, mas ela fez ele duvidar. Adelaide pensou por um instante. Talvez não precisemos escolher. Podemos fazer os dois. Um dossiê bem montado, cópia segura, enviar para a imprensa independente e entregar pessoalmente ao Renato. Só que precisamos de provas mais robustas. Quem manipulou o remédio? Laura hesitou. Ela mencionou um médico, não disse nome, mas falou da clínica e de um frasco. Adelaide franziu a testa.
Clínica particular. Parceiro médico. Ela levantou-se, caminhou até um armário metálico e puxou um fichário grosso. Espera aí. Se for quem eu estou pensando... Folheou por alguns minutos. Parou numa página. Doutor Ivan Matos, clínico geral. Trabalhou num laboratório de manipulação no centro por um tempo. E, se não me engano, atendeu Davi depois do acidente. Sua mãe comentou. Disse que esse médico tinha olhos de cobra. Ele deve ser ele. Então temos um nome. Agora precisamos de conexão. Algo que vincule esse médico a Natália. Receitas, transações ou uma nova gravação. Laura arregalou os olhos. Eu posso tentar gravar de novo. Não, dessa vez não. Você está marcada. Ela vai te reconhecer de longe. Adelaide tirou do bolso uma pulseira hospitalar antiga. Eu entro, me finjo de enfermeira da unidade. Digo que preciso falar com o doutor por uma medicação irregular. Se ele der bandeira, gravo tudo. Mas é perigoso. E você acha que viver se escondendo com uma bomba no bolso, não é? Laura sorriu pela primeira vez em dias. Você tem coragem. Não, eu tenho nojo. Nojo de gente como essa mulher, que trata a criança como obstáculo. Passaram o resto da noite preparando um plano. Adelaide ficou com o celular. Montou uma pasta digital com backups da gravação. Laura anotou o nome da clínica, caso precisasse fugir e pedir socorro. Antes de se separar, a enfermeira colocou uma mão sobre o ombro da menina. Você tem ideia do que fez? Laura balançou a cabeça. Sozinha não ia ter coragem, mas minha mãe, ela me disse que eu podia confiar em você. E ela estava certa. Na saída da unidade, Laura parou na calçada. Chovia de novo. Mas pela primeira vez não parecia frio. Ela se sentia menos só. E finalmente com um plano. Adelaide chegou à clínica pontualmente às 10h30. Estava com o jaleco branco, uma prancheta em mãos e a velha pulseira hospitalar presa ao pulso, como se tivesse saído de um plantão qualquer. Usava o nome de um posto de saúde conhecido, uma mentira ensaiada com cuidado. Laura assistia tudo de uma esquina próxima, o capuz cobrindo o rosto, os olhos arregalados. O plano parecia simples. Adelaide se apresentaria como profissional da saúde e, sob pretexto de verificar um pedido duvidoso, confrontaria o médico envolvido. Enquanto isso, o celular escondido no bolso do jaleco gravaria tudo. Simples, razoável, seguro. Mas o mundo raramente respeita planos simples. 30 minutos depois, Adelaide saiu da clínica com passos lentos, quase pesados. O semblante, antes resoluto, agora estava sombrio. Carregava a bolsa apertada contra o corpo. Quando encontrou Laura no ponto combinado, não disse nada. Deu certo? A menina perguntou aflita. Adelaide olhou para os lados antes de responder. Não, não deu certo. Mas por quê? Ele desconfiou? A mulher respirou fundo. Ele já sabia que a gente viria. O quê? Quando entrei, fui atendida por uma recepcionista jovem, muito educada. Mas ao pedir para falar com o Dr. Ivan, ela sumiu por alguns minutos. Quando voltou, disse que ele não podia atender, que estava em uma cirurgia externa. Só que eu vi. Vi ele dentro da sala, pela porta entreaberta. Estava no telefone e não parecia com pressa nenhuma. Laura mordeu o lábio. Você deixou a gravação rodando? Deixei. Mas a recepcionista pediu minha bolsa por questão de protocolo. E quando devolveu, o celular sumiu. Ele pegou a gravação. Ou alguém ligado a ele. Não importa. Fomos descobertas. Laura recuou 2 passos. O mundo girava ao seu redor como se tudo estivesse de cabeça para baixo. Mas, e agora? A gente perdeu tudo. A gente perdeu tempo, disse Adelaide séria. E talvez segurança. Ela puxou um papel do bolso. Era um panfleto de uma feira escolar. O nome de um colégio estava circulado em vermelho. O Davi estuda aqui. Está afastado desde o acidente, mas se o médico está manipulando os remédios, é provável que em breve eles o levem de volta, murmurou.
Eles vão tentar reintroduzi-lo no ambiente como se nada tivesse acontecido. Ele precisa saber, disse Laura. Ele viu o que aconteceu. Ele lembra. E se não lembrar? Ainda assim é ele, é a vida dele. Adelaide fitou os olhos da menina. Por um instante, algo nela vacilou. Era uma mulher dura, calejada de abandono e omissão institucional. Mas naquele momento, ela viu naquela menina a filha que nunca teve. Então vá, disse. Mas vá com cuidado. Na manhã seguinte, Laura caminhou até a entrada do colégio particular com um uniforme surrado emprestado por uma menina do abrigo. O tecido estava largo e o brasão da escola desbotado, mas seria o bastante para passar pela entrada lateral de alunos. O plano era simples. Entrar com os estudantes do turno da manhã, circular pelo pátio e encontrar Davi, que, segundo Adelaide, voltaria para uma adaptação monitorada. Laura entrou com a cabeça baixa, carregando uma mochila vazia e os olhos atentos. Ninguém a parou. Na escola, todos pareciam ocupados demais com celulares ou conversas. Davi estava em uma sala anexa, num setor de apoio pedagógico. Era um ambiente pequeno, com paredes coloridas e um quadro branco de apoio à comunicação alternativa. Laura se aproximou pela porta de vidro e o viu ali. O mesmo menino da varanda, da escada, do silêncio. Estava mais pálido, mas acordado, e parecia estar esperando. Ela entrou devagar, sem bater. Oi, sussurrou. Davi virou o rosto. Os olhos se abriram lentamente, como quem reconhece algo que não via há muito tempo. Sou eu, a menina do brinquedo, a do jardim, lembra? Ele não respondeu, mas piscou 2 vezes. Laura se aproximou. Havia um quadro branco sobre a mesa ao lado. Pegou o pincel e empurrou para ele. Escreve o que lembrar. Qualquer coisa. Ele hesitou. Depois segurou o pincel com a mão trêmula e escreveu com esforço. Você. Laura se emocionou. Você lembra, né? A escada. Ela empurrou você. Ela finge que cuida, mas está machucando você. Davi olhou nos olhos dela. Depois pegou o pincel novamente. Escreveu devagar. Ela salvou minha vida. O mundo parou por um instante. Laura sentiu o peito se encher de algo que não sabia nomear. Era dor, alívio, raiva, esperança, tudo ao mesmo tempo. Mas o momento durou pouco. A porta se abriu de repente. Uma pedagoga entrou, seguida por Natália. O que essa menina está fazendo aqui? Gritou a mulher com os olhos faiscando. Laura recuou. A pedagoga avançou. Você é aluna? Qual o seu nome? Natália viu o que estava escrito no quadro. Travou. Saia. Agora, antes que eu chame a polícia. Essa escola é privada, você invadiu. Laura não disse nada. Correu para fora, sem olhar para trás. Não porque estava com medo, mas porque já tinha o que precisava. Davi lembrava. E agora, não era mais só ela contra o mundo. Renato sentia que havia algo errado com Davi. O menino parecia mais apagado do que nunca. Seus olhos, outrora atentos mesmo no silêncio, agora pareciam fundos, opacos. Os médicos chamavam de quadro instável, recuperação lenta, resposta emocional ao trauma. Mas Renato, no fundo, não conseguia aceitar essas explicações. As mãos do filho tremiam às vezes. O olhar se perdia no teto por longos minutos. As reações ao estímulo, que tinham começado a melhorar semanas antes, agora regrediam. E o mais estranho, Davi passou a resistir aos toques. Quando Renato se aproximava, o menino se retraía como quem esperava um golpe invisível. Na 3ª noite seguida, sem conseguir dormir, Renato foi até o quarto de Davi às 2 da manhã. Sentou-se ao lado da cama, em silêncio. O filho respirava com dificuldade, mesmo sem febre. Ali, no escuro, lembrou-se de Laura. Lembrou-se do que ela disse. Ela empurrou ele. Ela está dando coisa nos remédios. Fechou os olhos. Será? No dia seguinte, Renato decidiu caminhar pelo jardim. Não para relaxar, mas para pensar. Precisava de ar. Precisava de distância de tudo que estava sendo dito e feito dentro da casa.
Ele não suportava mais a leveza artificial da voz de Natália, nem sua súbita dedicação exagerada aos cuidados de Davi. Foi quando viu, atrás de uma moita de lavanda, no canto do canteiro mais antigo, havia um objeto parcialmente enterrado no barro. Agachou-se, puxou com cuidado. Era um tênis vermelho, encharcado, rasgado, mas inconfundível. Ao lado dele, embrulhado em um saco plástico sujo, estava um pedaço de papel dobrado. Renato abriu. Um desenho infantil, feito com traços duros, mas precisos. Uma escada, uma cadeira de rodas em queda, uma mulher de cabelo preso atrás empurrando, e uma menina com os olhos arregalados observando de longe. Na parte de trás, escrito com letra infantil, foi ela. Renato sentiu o corpo gelar. Ele levou o desenho para o escritório e o colocou sobre a mesa. Olhou por longos minutos tentando negar o que via, tentando encaixar aquilo como mais uma loucura, uma coincidência, uma mentira infantil. Mas algo em seu íntimo começava a desmoronar. Lembrava de Verônica. Lembrava de como ela falava do menino, mesmo anos depois de deixar a casa. Lembrava da honestidade nos olhos dela. E agora havia Laura, teimosa, assustada, mas convicta. E se não fosse invenção? Ao final daquela tarde, Renato foi até o armário de medicamentos. Pediu que Natália não o acompanhasse. Disse que precisava organizar o cronograma de Davi. Ela sorriu, solícita como sempre. Claro, querido, se precisar de mim, estarei no quarto de leitura. O armário estava trancado com uma pequena senha digital. Código que apenas ele e Natália sabiam. Digitou, abriu e encontrou a fileira dos frascos usados na rotina do filho. Leu os rótulos. Algo não batia. A caixa do sedativo usado para dormir estava com data vencida, mas havia sido recentemente reabastecida. O anti-inflamatório estava lacrado, mas não registrado no último relatório médico. Pegou um dos frascos manipulados. Leu a etiqueta. Dr. Ivan Matos, fórmula personalizada, dosagem a critério clínico. Aquilo bateu como um sino. O nome, Laura mencionou. O médico que manipula os remédios. Renato trincou os dentes. Guardou o frasco em um envelope. Naquela noite, durante o jantar, Natália falava sobre reformar o quarto de Davi para deixá-lo mais alegre. Podemos colocar prateleiras com brinquedos educativos. Você sabe, algo que estimule o desenvolvimento dele. Renato apenas observava. E aquele terapeuta que sugeri, o sensorial, ele é ótimo com traumas de longa duração. Ele sorriu brevemente. Natália, quem indicou o Dr. Ivan para você? Ela congelou por meio segundo. Como? O médico, o clínico. Quem indicou? Ah, foi uma amiga. Da clínica de estética. Ele também atende adultos. Me receitou uns suplementos um tempo atrás. Renato assentiu. O silêncio seguinte durou longos minutos. Mais tarde, quando ela dormia, ele desceu até o escritório. Pegou o frasco manipulado e o colocou na pasta. Em seguida, buscou o contato de um farmacêutico conhecido. Alguém discreto, confiável. Preciso que você analise isso, sem registro. Só para mim. Amanhã cedo. Algum problema? Talvez não. Mas se for, é grave. Renato passou a noite em claro, revendo mentalmente cada momento com Natália desde o acidente. Lembrava da comoção, dos gritos, do choro teatral. E agora, da doçura forçada, do cuidado em excesso, das frases perfeitamente ensaiadas. Começava a sentir culpa por não ter acreditado em Laura e dúvida sobre tudo. Renato chegou ao laboratório com passos firmes e o rosto inexpressivo. O prédio era pequeno, discreto, escondido entre clínicas e pet shops em uma rua secundária do bairro. O farmacêutico, um homem de meia idade com jaleco branco e mãos manchadas de tinta de caneta, o recebeu sem muitas perguntas. Trouxe o material? Renato entregou a pasta com o frasco. Preciso saber o que tem aí dentro.
e se a dose confere com a prescrição médica. Discrição total. Entendido. Posso dar uma primeira olhada agora. Foi para os fundos, deixando Renato na recepção, onde uma televisão pequena passava uma reportagem sobre a alta dos medicamentos infantis. 20 minutos depois, o farmacêutico voltou, o semblante sério. Tem algo estranho aqui. Fale. A fórmula manipulada no frasco tem uma dosagem de sedativo 3 vezes maior do que a indicada para o peso de uma criança. E há um estabilizante de uso veterinário. Raro, mas tecnicamente não ilegal. Renato sentiu o estômago virar. E isso, o que provoca? Pode provocar sonolência extrema, desorientação, inibição de resposta motora. Em um organismo em recuperação, atrasa tudo. Pode até causar regressão neurológica se houver predisposição. O silêncio foi absoluto. Renato apertou os punhos. Isso foi receitado por um tal de Dr. Ivan Matos. Ele é conhecido? O farmacêutico assentiu, contrariado. Já ouvi o nome, atua em clínicas privadas. Algumas fórmulas dele já vieram com observações estranhas, doses sem justificativa clínica, mas nunca tivemos provas. Renato fechou os olhos. Agora ele tinha. De volta à mansão, trancou-se no escritório. Espalhou sobre a mesa todos os papéis relacionados aos cuidados de Davi. Prontuários, receitas, exames. Pegou um marcador vermelho e começou a circular os nomes, as datas, os detalhes que antes lhe pareceram corriqueiros. Agora, tudo gritava. Às 5h30, enquanto observava os arquivos, o telefone fixo tocou. Ele atendeu automaticamente, distraído. Alô? Senhor Renato? Aqui é Adelaide. Ele parou. A senhora é enfermeira, amiga da Verônica. Acho que chegou a me ver uma vez quando Davi era pequeno. Como conseguiu meu número? Era da Verônica. Tenho um dossiê e uma gravação restaurada. A menina, Laura, ela não mentiu. O coração dele bateu forte. Pode me encontrar agora? Estou a 3 quarteirões. Esperei por isso. 30 minutos depois, estavam frente a frente no escritório de Renato. Adelaide entregou-lhe um pendrive. É tudo o que conseguimos salvar. Áudio original, mais a limpeza técnica. Tem o nome do médico, tem a voz da Natália, tem menção aos frascos. Está aí. Renato conectou no notebook. Deu play. A voz de Natália soou clara. Claro que mandei manipular. O mesmo de antes. Mantém ele fraco. Ninguém vai desconfiar. A mãe dele, morta. O pai, ingênuo demais. O silêncio no escritório foi tão pesado quanto um luto. Renato tirou os óculos, deixou-os sobre a mesa. Colocou as mãos no rosto. Chorou. Não com som, não com desespero, mas com a força contida de quem descobre que falhou onde mais deveria ter protegido. Adelaide esperou, respeitosa. Quando ele se recompôs, sua voz estava seca. Ela sempre soube como me dobrar. A fragilidade, a sedução, e eu acreditei nela. A culpa não é sua, mas agora o que importa é o que você vai fazer com isso. Renato se levantou. Eu vou agir, mas não com um escândalo, nem com um impulso. Vai ser frio, vai ser do jeito certo. Pegou o pendrive, o frasco, os documentos. Amanhã, eu a coloco numa armadilha. E você, se aceitar, vai estar por perto. Adelaide sorriu de leve. Quando quiser. Renato apertou a mão dela. Por Verônica, por Laura e por Davi, completou ela. Naquela noite, Renato foi até o quarto do filho. Sentou-se ao lado da cama. Davi dormia, mas seus olhos tremiam sob as pálpebras, como quem sonha com coisas que não pode dizer. Renato segurou sua mão. Me perdoa, filho. Eu deixei o lobo entrar. A mesa de jantar estava posta com cuidado cirúrgico. Louça branca, taças de cristal, talheres de prata, tudo disposto como se nada estivesse fora do lugar. O aroma suave de ervas assava discretamente na cozinha e a música instrumental preenchia o ambiente com uma falsa tranquilidade. Natália apareceu com um vestido azul marinho justo, o cabelo preso com perfeição
e um sorriso treinado no rosto. Que raro você marcar um jantar assim de última hora, comentou, beijando levemente a bochecha de Renato. Alguma data especial que esqueci? Ele devolveu o sorriso com contenção. Achei que merecíamos um momento calmo. Só nós e um velho conhecido, alguém que eu conheço. Antes que pudesse responder, a campainha tocou. Renato caminhou até a porta com passos firmes. Do outro lado, Dr. Ivan Matos ajustava a gravata, com sua pasta de couro à mão. Boa noite, doutor. Renato, obrigado pelo convite. Espero não ser intrometido. De forma alguma, fique à vontade. Ao entrar, o médico cumprimentou Natália com um aperto de mão curto. Ivan, ela sorriu. Que surpresa. Fico feliz em revê-la, Natália. Ela disfarçou o desconforto com um gole de vinho. Renato observava cada movimento. Sabia que aquela noite não era sobre comer, era sobre expor. E para isso, precisava que ambos se sentissem seguros. As câmeras estavam posicionadas com precisão. Uma no canto do lustre, outra entre livros na estante da sala e uma última disfarçada em um arranjo de mesa. Áudio e vídeo estavam sendo transmitidos e gravados em tempo real. Adelaide assistia de um cômodo separado, com fones nos ouvidos e o telefone da delegacia pronto para descagem. O jantar foi servido. Conversas superficiais, negócios, política, trivialidades. Ivan parecia desconfiado, mas não o suficiente para recusar o vinho. Renato esperou o momento certo. Quando os pratos estavam quase vazios, ele pousou os talheres. Tenho pensado muito sobre o tratamento do Davi. Começou num tom casual. Sobre os remédios e sobre como ele piorou, mesmo seguindo a prescrição à risca. Ivan trocou um olhar breve com Natália. Bem, casos neurológicos infantis são imprevisíveis. Cada organismo responde de forma única. Claro, disse Renato. Mas aí eu fiz algo curioso. Mandei analisar a fórmula manipulada de um dos frascos. Ivan congelou. Natália apertou a taça com mais força. Renato continuou. E adivinha? Sedativos em dose tripla. Um estabilizante usado em animais. Algo personalizado, segundo a etiqueta. Silêncio. Isso é sério, Renato, disse Ivan, tentando manter a calma. Você deve ter analisado o frasco errado. Alguma troca de lote? Não houve troca. Natália respirou fundo. Amor, acho que você está exagerando. Esse médico sempre foi de confiança. Renato se inclinou para a frente. Você disse, Natália, que ninguém desconfiaria. Que o pai era ingênuo demais. Que era o mesmo de antes. O ar foi sugado da sala. Ivan se levantou. Isso aqui é uma armadilha. Renato também se levantou. Não, é justiça. Adelaide apertou o botão. Lá fora, 2 carros da polícia se aproximavam. Natália levantou-se bruscamente. O rosto dela, que sempre manteve controle, se retorceu em uma expressão de puro pânico. Você não pode fazer isso. Somos casados. Somos uma mentira, respondeu Renato. E acabou. Ela correu para o corredor, tentando alcançar a porta dos fundos. Um dos seguranças tentou contê-la, mas ela o empurrou. Foi quando a porta do elevador interno abriu, e Davi estava ali, na cadeira de rodas, silencioso, imóvel, os olhos dele fixos nos dela. Natália parou. O tempo congelou por um segundo. Então ela caiu de joelhos no chão. A polícia entrou. Ivan foi algemado sem resistência. Natália protestou, gritou, ameaçou processo, exigiu advogado. Mas ninguém a escutava. Davi ainda olhava para ela. E naquele instante, seus olhos disseram tudo. Ela sabia. Ele lembrava. Renato aproximou-se do filho. Ajoelhou-se ao lado da cadeira. Eu vi tudo, filho. E sinto muito. Isso não vai acontecer nunca mais. Davi apertou sua mão. Primeiro fraco, depois com força. Naquela noite, a mansão ficou em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de medo, de libertação. A claridade do hospital era suave naquela manhã. A janela do quarto de Davi
deixava entrar uma luz pálida e calma, que se espalhava pelo chão como um convite ao silêncio. Renato estava sentado ao lado da cama do filho, como fazia há dias. Agora, sem pressa, sem medo, havia algo de diferente no ambiente. A ausência de Natália e do clima opressor que ela deixava no ar tornava tudo mais leve, mesmo que o passado ainda estivesse fresco na memória. O garoto respirava com tranquilidade. Seus olhos, há tempos opacos, agora acompanhavam os movimentos ao redor com uma atenção crescente. Os médicos tinham notado a melhora. Movimentos mais coordenados, leves reações verbais e, o mais importante, intenção nos gestos. Renato segurava um álbum de fotos, um pequeno caderno de capa de couro feito artesanalmente por Verônica anos atrás. Trazia imagens antigas, os primeiros dias de Davi em casa, momentos ao lado da mãe falecida, registros da babá e até da época em que Verônica ainda morava com eles. Entre as fotos recentes, havia uma tirada discretamente por Adelaide. Laura sentada em um banco da unidade de saúde, o rosto virado para o lado, olhando para o nada. A imagem capturava uma expressão difícil de definir. Dor, esperança, espera. Renato colocou o álbum sobre o colo de Davi. "Você quer ver, filho?" Davi piscou lentamente. Renato virou as páginas com cuidado, comentando baixinho cada lembrança. Quando chegou à imagem de Laura, notou um leve movimento na mão de Davi. O menino ergueu o dedo, apontou. Depois, num esforço lento, bateu uma vez com a mão sobre o peito. "Ela?" Davi repetiu o gesto. Apontou para a foto. Tocou o próprio peito. Depois, fez um sinal com o dedo no ar como se desenhasse um coração. Renato entendeu. "Ela te salvou?" Davi assentiu. Os olhos de Renato se encheram d'água. Horas depois, ele caminhava por ruas do centro com passos incertos, o coração apertado por uma culpa que ainda doía. Em uma das mãos, carregava a foto de Laura. Na outra, o telefone com o número de Adelaide. Foi ela quem disse: "Ela vai sempre para a mesma praça. Tem um balanço quebrado, uma árvore com um banco torto." Renato a encontrou sentada no chão, de costas para ele. Usava o mesmo moletom rasgado. Os cabelos estavam presos de qualquer jeito e os pés descalços descansavam sobre a grama irregular. Ela brincava com uma folha seca, girando-a entre os dedos como se fosse o último brinquedo do mundo. Renato se aproximou em silêncio. Parou a poucos metros dela. Não disse nada. Laura virou o rosto. O tempo congelou. Ao vê-lo ali, com o rosto exposto ao sol e os olhos molhados, ela levantou-se lentamente. Seus lábios tremeram, os olhos marejaram. "Você veio." Renato assentiu. "Davi falou." Apontou sua foto. "Disse que você salvou a vida dele." Laura levou as mãos ao rosto. "Eu tentei. Eu juro que tentei avisar. Eu sei." "E eu?" Ele engasgou. "Eu não ouvi. Não quando devia." Ela chorou, sem som. Ele se aproximou e a abraçou. Devagar, forte, como quem segura alguém que quase se perdeu para sempre. Ficaram ali por minutos longos e silenciosos. Até que Laura perguntou: "Ele tá bem?" "Vai ficar." "E agora?" "Ele sabe que não tá sozinho." Ela se afastou um pouco, ainda com os olhos molhados. "E eu? Eu tô sozinha." Renato ajoelhou-se, ficando da altura dela. Não mais. A mansão parecia diferente agora. Não havia mais o peso invisível que antes parecia prender o ar. O silêncio ainda existia, mas era um silêncio novo, mais próximo do descanso do que da opressão. Quando o carro de Renato passou pelos portões principais, Laura permaneceu em silêncio no banco de trás. Segurava a mochila encardida contra o peito, como se ainda não acreditasse que aquele momento era real. "Você pode entrar", disse ele com suavidade. Essa casa era da sua mãe também, de certa forma. Ela ajudou a construir cada canto. E agora é sua também, se você quiser. Laura assentiu, mas não respondeu. Ainda havia medo, ainda havia desconfiança.
Quando se vive tanto tempo esperando que tudo seja tirado, até a bondade parece armadilha. A primeira coisa que sentiu ao entrar foi o cheiro, não de perfume ou limpeza, mas um cheiro guardado, conhecido, um leve resquício de lavanda com sabão de coco que vinha do andar de cima. Ela fechou os olhos por um segundo. Reconheceu. Era o cheiro da mãe, do quarto de empregada onde Verônica descansava após os longos dias. Seu quarto pode ser onde quiser, disse Renato. Mas se quiser ver o da sua mãe, ainda está ali. Laura seguiu por instinto. Subiu a escada devagar, como quem pisa num território sagrado. Abriu a porta com cuidado e lá estava. Pequeno, organizado, discreto. A cama ainda arrumada, a colcha florida. Um porta-retratos com a imagem de um Davi bebê no colo de Verônica. Ela não chorou, mas sentou-se na beira da cama, respirando fundo. Era como voltar a um lugar do qual jamais se despediu. Mais tarde, tomou banho quente pela primeira vez em semanas. Recebeu roupas limpas, uma calça de moletom nova, uma camiseta branca, até chinelos. Sentia-se estranha, como se estivesse usando o corpo de outra menina. Mas ao olhar no espelho, percebeu algo inesperado. Estava limpa, e isso doía mais do que a sujeira. À noite, desceu até a sala. Davi estava no sofá, coberto por uma manta leve, com um filme rodando na TV. Um desenho antigo. Laura reconheceu os personagens. A mãe colocava para ela quando era pequena, nos raros domingos em que conseguiam dividir a mesma cama. Renato sentou-se em uma poltrona próxima, lendo em silêncio. Laura hesitou. Depois se aproximou de Davi. "Posso sentar?" Ele assentiu com os olhos. Ela sentou ao lado, mantendo certa distância. Mas minutos depois, ele puxou a ponta da manta, oferecendo-a. Era um gesto pequeno, mas poderoso. Ela aceitou. Assistiram juntos até o fim do filme. Em determinado momento, Davi riu com uma cena boba. Laura olhou para ele e sorriu também. Foi ali, naquele momento despretensioso, que a primeira ponte entre os dois se construiu. Não era amizade ainda, era algo mais delicado. Reconhecimento. Antes de dormir, Laura passou pelo corredor e viu o quarto do menino aberto. Ele já estava deitado. Tinha um caderno ao lado da cama. Pegou o lápis e rabiscou algo. Depois, ergueu a folha. Estava escrito: "Boa noite, irmã." Laura encostou-se à parede. Cobriu o rosto com as mãos. E pela primeira vez em muito tempo, chorou sem medo. Naquela noite, dormiu no quarto da mãe. Deitada naquela cama simples, abraçada ao moletom que lhe deram, ouviu apenas o som suave do vento nas cortinas. Não havia gritos, não havia pesadelos, só a promessa silenciosa de um novo lugar. As primeiras manchetes surgiram discretamente como pequenas ondas numa superfície calma. Socialite e médico renomado são acusados de conspirar contra menor cadeirante. Mas em menos de 24 horas, o caso explodiu. Os portais de notícias mais populares passaram a exibir o rosto de Natália em todos os ângulos possíveis. Ao lado dela, o nome do Dr. Ivan Matus era citado em destaque, com o termo manipulação criminosa em letras garrafais. A mansão de Renato, outrora símbolo de tranquilidade e luxo, agora era uma referência constante nos noticiários. Os repórteres se revezavam na frente dos portões, buscando qualquer imagem, qualquer palavra, qualquer sombra que rendesse mais cliques. Mas o que chocava mesmo não era só o crime, era a omissão. A pergunta que ecoava em todos os cantos era simples: como ninguém viu? Renato acompanhava tudo em silêncio. Não dava entrevistas, não sorria. Mal saía da biblioteca da casa, onde passava horas diante dos jornais espalhados, revendo cada manchete como se tentasse absorver todas as dores de uma vez só. A vergonha pública era cruel, não por ele ser inocente, mas por ter sido cego. "Senhor Renato", disse Adelaide, entrando com uma bandeja de chá. Eles marcaram a data do depoimento da Laura. Ele assentiu sem tirar os olhos da tela. "Ela está pronta?"
Ela não tem escolha, mas está mais firme do que muitos adultos que eu conheço. O tribunal estava lotado. Apesar de parte do julgamento ocorrer sob sigilo, a audiência de depoimento da menor foi permitida com limitação de público. Ainda assim, a presença da imprensa era inevitável. Flashes discretos, câmeras escondidas nos bolsos, olhares famintos por escândalo. Laura entrou com a roupa simples que Adelaide escolheu, jeans limpo, blusa azul clara e o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Andava com passos contidos, os olhos fixos no chão até subir na pequena plataforma. Renato, sentado na primeira fileira, apenas observava. Ela olhou para ele uma única vez e então começou. O promotor fez perguntas diretas, mas respeitosas. Queria a linha do tempo, os sentimentos, os momentos em que tentou pedir ajuda. Laura respondeu com voz firme, quase seca. Parecia ter decorado cada palavra. Mas quem a escutava sabia. Não era ensaio. Era verdade crua. O que você sentiu quando viu a queda do menino? Perguntou o advogado da acusação. Medo. Depois raiva. Depois vontade de gritar. Mas ninguém escutava. Por que ninguém acreditou? Porque eu era só uma menina suja. E ela usava perfume caro. A sala ficou em silêncio. Quando o juiz pediu que Laura deixasse o tribunal, ela saiu em silêncio, os olhos baixos novamente. Renato se levantou e foi até ela no corredor. Ela não disse nada, mas se encostou no braço dele, como se quisesse apenas sentir a firmeza da presença dele ali. Você foi corajosa, ele disse. Ninguém pode te tirar isso. O julgamento seguiu com a apresentação de provas técnicas, gravações, laudos de manipulação de medicamentos, registros bancários entre Natália e o médico. A defesa tentou argumentar instabilidade emocional, distorção de palavras, montagem de áudio. Mas os fatos pesavam. E a opinião pública ainda mais. A cada nova reportagem, mais detalhes surgiam. Pessoas que antes idolatravam Natália, agora diziam tê-la achado fria, teatral, impossível de confiar. Médicos que haviam se omitido começaram a falar. Enfermeiras deram depoimentos anônimos. Até vizinhos surgiram com relatos de episódios estranhos. O país inteiro acompanhava, mas para Renato, o julgamento mais doloroso era o íntimo. No espelho, via um pai que falhou. Um homem que, por pouco, perdeu o filho e uma menina que só queria ser ouvida. Uma noite, após mais um dia de audiência, ele chamou Laura na varanda. Posso te mostrar uma coisa? Ela assentiu. Ele estendeu uma pequena caixa de madeira. Dentro estava o desenho da escada, o tênis vermelho que ela deixara no jardim e a foto em que Davi apontou para ela no hospital. Isso aqui é sua coragem. Eu guardo como quem guarda a vida. Laura não disse nada, mas dessa vez foi ela quem o abraçou primeiro. O cemitério ficava afastado da cidade, entre colinas silenciosas e ciprestes imóveis. Renato pediu para que o motorista os deixasse no portão principal e seguiu a pé com Laura. A manhã estava cinzenta, mas não fria. Havia umidade no ar, como se o céu também quisesse chorar, mas com elegância. Laura andava ao lado dele em silêncio. Carregava uma única flor, uma margarida branca colhida do jardim da mansão. Nunca gostara de flores demais. A mãe dizia que o simples sempre falava mais alto. Renato, por sua vez, levava no bolso um envelope dobrado. No caminho, evitou palavras. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque tinha medo de estragar o momento com explicações demais. O túmulo de Verônica era modesto, uma lápide de granito escuro com o nome gravado em letras claras: Verônica Almeida, 1979 a 2025. Amor não se dá, se constrói. A frase fora escolhida por Adelaide, com quem Verônica havia dividido confidências até o último suspiro. Ao ver a lápide, Laura parou por alguns instantes.
As mãos trêmulas pousaram sobre a pedra fria e o silêncio que se fez era mais denso que qualquer oração. Ela gostava de margaridas, murmurou. Dizia que eram corajosas por nascerem em qualquer lugar, até no asfalto. Renato assentiu. Laura colocou a flor com cuidado sobre a base de pedra. Ficou de joelhos e sussurrou algo que nem o vento conseguiu ouvir. Renato esperou. Só depois de longos minutos, ele tirou o envelope do bolso. Tem algo que eu queria te mostrar. Laura levantou-se, os olhos úmidos, mas atentos. Ele abriu o papel devagar. Era um documento provisório, ainda com selo cinza, mas o conteúdo era claro. Pedido de adoção. Requerente, Renato Brandão. Requerida, Laura Almeida. Ela leu devagar. Depois de novo. E pela terceira vez, só para ter certeza de que não estava inventando o que via. Você quer me adotar? Não só quero, respondeu Renato com a voz embargada. Eu preciso. Você mudou tudo. E eu quero te dar o que sua mãe me pediu que eu desse, mesmo sem saber. Um lugar, um nome, uma casa, um futuro. Laura não respondeu de imediato. Olhou para o céu, depois para a lápide. Eu não sou boa com isso. Com família. Eu quebro as coisas. Eu fujo. Eu também, ele disse. Por dentro, eu também quebrei e fugi. Mas talvez seja a hora de pararmos de correr. Laura abaixou a cabeça. Depois a ergueu com esforço. Eu posso te chamar de... Ela hesitou. Pai! Renato sentiu os olhos arderem. Só se você quiser. Ela correu até ele e o abraçou com força. Obrigada, pai. O vento soprou mais forte naquele instante, como um sinal. A menina de rua agora tinha nome, tinha lar, e, enfim, sentia que pertencia a algo maior do que a própria dor. As noites voltaram a ser longas para Laura, não por causa do frio, da fome ou do perigo. Esses haviam ficado para trás. Agora, o que a despertava eram imagens internas, o empurrão silencioso, o grito que nunca saiu, o rosto de Davi caindo. E, acima de tudo, a dúvida nos olhos de Renato quando a mandou embora da mansão. Eu tentei avisar. Ela murmurava no escuro, entre um sonho e outro, sempre com os punhos cerrados sob o travesseiro. Renato percebeu. Certa madrugada, ao passar pelo corredor, viu a luz do quarto dela acesa. Bateu suavemente. Tudo bem? Laura hesitou. Depois respondeu. Eu tô bem. Só não consigo desligar a cabeça. Ele não insistiu, mas no dia seguinte procurou ajuda. A terapeuta era uma mulher de voz doce e olhar firme. Psicóloga especializada em traumas infantis, indicava livros que ninguém lia e perguntava com o tipo de delicadeza que parecia rasgar por dentro. Você não precisa falar tudo hoje, disse ela na primeira sessão. Só o que conseguir. Laura sentou no sofá com as pernas encolhidas, os olhos fixos no tapete. É estranho falar com alguém pago para ouvir, disse num sussurro. A terapeuta sorriu. Mas às vezes é o que a gente mais precisa. Nas primeiras sessões, Laura mal falava. Resumia-se a acenos, frases soltas, metáforas confusas. Até que, certo dia, rabiscou em uma folha. Toda vez que fecho os olhos, é como se estivesse esperando ser expulsa de novo. A frase atravessou Renato como um punhal. Ela acha que não pertence, disse a terapeuta no carro. Mesmo depois de tudo, pertencer não é um papel assinado, Renato. É um processo, e você faz parte disso. Enquanto isso, Davi também começou terapia. A psicóloga infantil usava jogos visuais, quadros sensoriais e cartas com expressões faciais. Aos poucos, o menino voltou a demonstrar mais do que gestos. Começou a usar palavras soltas, desenhos mais elaborados e até escreveu frases completas sem ajuda. Num dos exercícios, desenhou a casa com 3 figuras: um homem alto, uma menina de tranças e uma criança em cadeira de rodas. No teto, um coração gigante. Renato acompanhava tudo com humildade. Pela primeira vez, deixou de tentar resolver tudo.
e começou a estar. Sentava-se para tomar café com Laura mesmo quando ela não falava. Levava Davi ao parque e ficava só observando-o brincar em silêncio. Começou a aprender os nomes dos traumas, das reações, das feridas não visíveis. Numa das conversas com a terapeuta, ouviu: famílias não nascem prontas, são feitas de camadas, e essas camadas às vezes se chocam, mas é aí que elas se tornam reais. Certa noite, Laura pediu para dormir com a porta entreaberta. Por quê? Perguntou Renato sem julgamento. Porque quando a porta está fechada, parece que eu não posso sair se tudo desmoronar. Ele assentiu. A porta vai ficar aberta, sempre que você quiser. Ela não sorriu, mas dormiu a noite inteira. Um dia, enquanto assistiam a um filme juntos, Davi encostou a cabeça no ombro dela. Tá com sono? Ela perguntou. Ele fez que sim. Renato, que lia no sofá ao lado, olhou a cena e sorriu. Não disse nada. Laura então murmurou. Tá virando costume, hein? Davi deu um pequeno riso, o primeiro em dias. E assim, entre sessões, madrugadas e silêncios acolhidos, os três começaram a se parecer com uma família. Não uma dessas de propaganda de margarina, uma real, cheia de rachaduras. Mas agora, sendo colada com verdade. Na manhã em que tudo começou, o céu estava limpo como não se via havia semanas. A grama, ainda úmida pelo orvalho, refletia o brilho suave do sol. Laura, com uma enxada pequena nas mãos e um boné torto na cabeça, olhava para o canteiro diante de si com olhos determinados. Aqui vai ser o escorregador, e ali, ela apontou, a caixa de areia, mas com tampa, pro caso de chover. Davi, ao seu lado, sorria. Estava em sua cadeira motorizada nova, com um caderno no colo e um marcador colorido na mão. Ele desenhava o esboço do que o espaço se tornaria. Um parque acessível, pequeno, mas cheio de significado. Renato os observava da varanda com um café na mão. A cena parecia saída de um sonho que ele nunca soube que sonhava. A ideia do jardim foi de Laura. A casa precisa de um lugar que seja nosso. E se for para brincar, o Davi tem que poder brincar também. Renato acenou. Então vamos fazer juntos. Durante dias, trabalharam lado a lado. Jardineiros, arquitetos, até um engenheiro que adaptou os brinquedos com rampas e suportes personalizados. Mas foram Laura e Davi que definiram tudo. Cores, formas, onde iriam as flores, onde não podia ter degraus. Era mais do que construção, era cura. Em uma tarde, enquanto plantavam girassóis em fileira, Davi fez um desenho de um túnel com entrada em forma de livro. Laura olhou e riu. Você quer um túnel de histórias? Ele assentiu com entusiasmo. Ah, acho justo. Todo herói precisa de um lugar secreto. Davi apontou para ela, depois para si. Laura entendeu. Então somos heróis? Ele escreveu. Sim, machucados, mas heróis. O jardim cresceu rápido. O escorregador foi instalado com lateral acolchoada. A caixa de areia ganhou tampa automática. Um balanço adaptado foi pendurado num carvalho antigo e num canto mais afastado, sob uma árvore torta e cheia de galhos baixos, Laura criou um memorial. Gravou no chão uma estaca de madeira com um laço vermelho. Depois amarrou com cuidado o tênis vermelho no galho mais firme. Davi assistiu em silêncio. Renato se aproximou. Por que o tênis? Laura respondeu sem hesitar. Porque ele me levou até aqui. Porque foi o primeiro passo. Ela limpou as mãos na calça e continuou. Ele é feio, velho e sujo, mas me manteve de pé. E agora, ele pode descansar. À noite, com o jardim já iluminado por luzes solares, os três se sentaram ao redor do túnel de histórias. Davi folheava seu caderno. Laura, com uma manta sobre os ombros, observava o tênis no alto da árvore. Sabe o que eu pensei? Disse ela, virando-se para Renato. Quando a gente reforma um jardim, parece que também está cavando por dentro, arrancando mato, plantando de novo. Renato assentiu.
E algumas raízes antigas, mesmo quando doem, ajudam a firmar as novas. Davi rabiscou no quadro. Agora é nosso. Laura sorriu. Agora é lar. E assim, onde antes havia silêncio, agora havia risos. Onde havia fuga, agora havia permanência. O jardim se tornara mais que um espaço. Era o símbolo da virada. O lugar onde dor virou raiz, onde um tênis pendurado contava uma história de queda, coragem e recomeço. O sol da manhã invadia a sala de aula pelas janelas altas. O professor de português ajustava a pilha de papéis sobre a mesa, enquanto os alunos se reviravam inquietos em suas cadeiras. Era dia de apresentação da redação, a mais aguardada do semestre. Tema: o que significa ter coragem? Laura estava na última fileira. A folha dobrada dentro da mochila parecia pesar mais que o caderno inteiro. Os dedos suavam, mas o coração batia calmo. Pela primeira vez, não sentia medo da própria voz. No jardim da escola, Renato ajeitava a gola da camisa social e olhava para o relógio. Estavam adiantados. Davi, ao seu lado na cadeira, girava as rodas com ansiedade contida. Ela vai se sair bem, disse Renato, e você vai ver ela falar de você. Aposto. Davi sorriu, sem precisar responder. Quando a professora chamou o nome dela, a sala ficou em silêncio. Laura caminhou até a frente com passos seguros. Colocou a folha sobre a bancada, ergueu os olhos e leu. Mesmo sem chão, continue andando com dignidade. Era isso que minha mãe dizia, às vezes com palavras, às vezes só com o olhar. A sala escutava com atenção. Não é fácil falar de coragem quando tudo o que você tem são 2 tênis velhos, uma mochila rasgada e a lembrança de alguém que se foi. Mas aprendi que coragem não é gritar alto, é continuar andando, mesmo quando ninguém vê, mesmo descalça. Um murmúrio atravessou a sala. Laura respirou fundo. Eu corri por telhados, dormi em calçadas. Fui chamada de mentirosa, de ladra, mas continuei andando, porque alguém acreditava que eu podia chegar onde estou. E hoje eu estou aqui, com um irmão que sorri de novo, com um pai que me ouviu, com um lar. Ela fechou os olhos por um instante. Coragem é não desistir de ser você, mesmo quando o mundo tenta te mudar. E por isso, essa redação é para quem me ensinou a andar, mesmo sem chão. Ao terminar, houve silêncio, mas não aquele desconfortável, era a reverência. Depois, aplausos. No pátio, já fora da sala, Laura correu até Renato e Davi. Não disse nada, apenas os abraçou com força. A escola quer publicar sua redação no site, disse Renato orgulhoso. Não precisa, respondeu Laura sorrindo. Já publiquei onde importa. Davi mostrou um desenho que fez durante a espera. Ele e Laura no jardim. Ela de braços abertos, ele sorrindo. Renato olhou e disse: a gente pode emoldurar isso. Vai para o hall da casa. Laura olhou para os dois. Vamos para casa? Davi fez que sim com entusiasmo. E correr no jardim? Ela riu. Correr até ficar sem fôlego. Ao chegarem, tiraram os sapatos ainda no corredor. Laura puxou Davi pela mão e os dois correram até o gramado. Ela à frente, ele empurrando as rodas com alegria, como se a vida estivesse começando ali. A luz do entardecer os pintava de dourado. O tênis vermelho continuava pendurado no galho, balançando levemente com o vento. E ao lado dele, um novo tênis, também pequeno, também gasto, pendurado naquela manhã por Davi. 2 histórias, lado a lado. Agora, entrelaçadas para sempre. E naquela corrida descalça, entre risos e vento, a menina de rua virou filha. E o menino da cadeira, irmão. Ambos salvos por algo que não se compra, coragem. Então, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.